Para terminar, mais um videozinho caseiro, necessidade segundo Plantinga. No capítulo 5 do livro sobre necessidades da natureza, Plantinga busca, sem obviamente encontrar, a essência de Sócrates. Mas, pelo menos ele encontra as condições para tal. Condições formais para tal, eu penso. Primeiro, ele considera propriedades essenciais, mas triviais de Sócrates, como não ser um número primo, ser uma coisa ou outra, isso ele tem que ser, quem quer que ele seja, etc. Agora, eu me pergunto se a propriedade não é de não ser algo, é uma propriedade no sentido próprio da palavra. Todos temos direito de nos perguntar isso. A pergunta eu deixo para vocês responderem. Pela definição de essência como uma propriedade que existe em todos os mundos possíveis, uma propriedade E é a essência de Sócrates se não pode haver outro objeto que seja E. Quer dizer, a essência de X é uma propriedade que, em qualquer mundo possível, em qualquer situação na qual exista X, ele tem essa essência, mas ela não pode ser compartilhada com outros objetos. Quer dizer, em nenhum mundo possível há um outro objeto que não seja X que tenha essa essência. Daí que não há nenhum mundo possível no qual um objeto distinto de Sócrates seja E, tenha essa essência da socraticidade. Ele chega, por fim, à conclusão de que a propriedade de ser idêntico a Sócrates é a sua socraticidade. Mas, obviamente, ele não explica o que seja a socraticidade. Pode ser decepcionante, mas os objetivos de esclarecimento formal do texto, eu penso que foram cumpridos. Ele não pretende ir adiante, não pretende fazer uma teoria da identidade pessoal. Ou repetindo, uma propriedade E é a essência de Sócrates se não pode haver outro objeto que seja E. Daí que não há nenhum mundo possível no qual um objeto distinto de Sócrates seja E. Disso, ele conclui que a propriedade de ser idêntico a Sócrates, que é a sua essência, é a sua socraticidade. Eu não sei se eu entendi isso bem ou se eu transcrevi isso corretamente. A identidade é um conceito relacional, mas pode ser lido como a propriedade de Sócrates de ser idêntico a si mesmo. É a única maneira de dizer que existe uma propriedade de ser idêntico a Sócrates. Mas a propriedade da autoidentidade é resultado da essência da socraticidade de Sócrates. E isso faz com que S seja apenas uma condição trivialmente necessária, e não a propriedade própria de Sócrates, de ser Sócrates ou da socraticidade, que não tem nada a ver mais com ser idêntico a Sócrates no sentido de Sócrates ser idêntico a si mesmo. Plantinga define mais detalhadamente a essência como definição. E é uma essência, se e somente se, há um mundo possível W no qual um objeto X tem E essencialmente, e não há nenhum mundo possível W asterisco no qual existe um outro objeto diferente de X que tenha X. Está sintetizando o que eu falei há pouco. Ele também observa que as essências possuem essências. Por exemplo, ser instanciado em um mundo ou em outro é essencialmente a essência chamada socraticidade. Ou é essencial a essência chamada socraticidade que seja instanciado em um mundo ou em outro mundo possível. Então, trata-se de uma essência de uma essência. Quanto aos nomes próprios, ele considera a teoria de Mill, segundo a qual nomes próprios têm apenas denotação e não conotação. O livro foi escrito, parece, em 74, e em 1970 Kripke apresentou a sua teoria milliana da referência de nomes próprios. Claro que
Plantinga estava consciente desses fatos da influência de Kripke já muito grande. Aqui Plantinga segue próximo de Kripke. A única coisa que acho importante é que ele parece discordar com a ideia de que um nome possa se referir em um mundo possível no qual seu objeto de referência não existe. Para Kripke, nomes próprios referem-se em todos os mundos possíveis, mesmo nos mundos dos quais a referência não existe, ao menos em uma das definições posteriores de Kripke, porque é um designador rígido. Mas eis aqui o que Plantinga diz, que vai de encontro a essa rejeição da ideia de Kripke, de que um nome possa ter referência no mundo no qual não existe o objeto de referência desse nome. Nomes próprios, diz ele, exprimem essências, como o nome Aristóteles. Assim, ele exprime uma essência P que é instanciada pelo mesmo objeto em todo mundo possível. Em todo mundo possível no qual P é instanciado, é claro, pois há mundos nos quais Aristóteles não existe. Então, nesse caso, P não é instanciado e você não pode aplicar o nome. O autor passa então ao velho caso de sentenças de identidade, particularmente Hésperos é Fósforos. Hésperos é o mesmo que Fósforos. Claro, Hésperos e Fósforos são ambos nomes próprios de Vênus, mesmo que Hésperos seja Vênus visto ao tardim e Fósforos seja Vênus visto ao amanhecer. Por conseguinte, para o autor, como para Kripke, Hésperos é distinto de Fósforos, é o mesmo que Fósforos é distinto de Fósforos, porque todos estão se referindo à mesma essência do objeto X, que no caso é Vênus. E esses são enunciados necessariamente falsos, porque Hésperos não é distinto de Fósforos e Fósforos não é distinto de Fósforos. Eles são idênticos. Mais diretamente, Hésperos é o mesmo que Fósforos, é a mesma coisa que dizer que Hésperos é o mesmo que Hésperos. Hésperos é Fósforos, Hésperos é Hésperos, para ele e para Kripke. Como esses nomes próprios exprimem a mesma essência, essas identidades são necessárias, mesmo que sejam obtidas a posteriori, através da experiência. Aqui é Kripke mais um essencialismo do portador do nome. Não me ocorre que Kripke tenha defendido o essencialismo do portador do nome, ou propriedade essencial. Ele nega isso. Mas essa é a posição razoável, penso, de Plantinga. Mas a descoberta de que se trata de um mesmo planeta, Vênus, foi feita pelos astrônomos babilônicos, logo foi a posteriori. E Plantinga se vê agora diante da dificuldade de explicar como uma identidade necessária pode ser a posteriori, pode ser retirada da experiência. Afinal, não é logicamente impossível que a astronomia dê uma volta por cima e descubra que Hésperos não é realmente o mesmo que Fósforos. Então não parece tão necessário assim. Para esclarecer isso, ele recorre a outro exemplo. Alfa inclui Pico de la Mirandola ter nascido em 1463. Nunca li esse filósofo. Nem sei se vale a pena. Nem sei se ele era filósofo também. Mas historiadores descobriram que essa frase é, obviamente, necessariamente verdadeira. Mesmo que o historiador chegue a isso de modo a posteriori, pois provavelmente nenhum ser humano seria capaz de descobrir tais verdades como no nosso mundo alfa é incluído que Pico de la Mirandola nasceu em 1463. A questão que eu coloco é:
Mas os historiadores não podem errar. Esse exemplo me parece ainda pior do que o de Hésperos e Fósforos, porque é ainda menos certo. Se admitirmos que a necessidade natural é meramente hipotética, isso é aceitável, mas o autor não diz nada sobre esse problema. Pode haver um erro, ele pode ter nascido em 1462 ou coisa assim. Saltando algumas tediosas páginas, eu chego à conclusão de Plantinga. O problema com os babilônios era o de que não perceberam que Hésperos é idêntico a Fósforos exprime a mesma proposição que Hésperos é idêntico a Hésperos. Eles não leram Kripke, pois, graças a Deus, não leram Kripke, pois, diz ele, não estavam informados do fato de que Hésperos tem o nome Hésperos, tanto quanto o nome Fósforos. Tá aí uma explicação que não explica nada. Que eu saiba, eles estavam bem informados sim, embora não usassem os mesmos nomes inventados mais tarde pelos gregos, Hésperos e Fósforos, que deviam ter outros nomes. Assim, essa explicação de Plantinga, como várias outras, é meramente verbal. Aliás, embora contendo inovações relevantes, nesse livro abundam explicações redundantes do tipo um soporífero é uma substância que possui uma virtude dormitiva, que é como soa dizer que a essência de Sócrates é a sua socraticidade, ou ter a propriedade de ser idêntico, pior, mas há esclarecimentos formais que me parecem relevantes. O livro é um livro relevante e aprende-se lendo o livro de Plantinga. Mesmo assim, nenhum argumento foi suficientemente forte para convencer quem pensa diferente. Por exemplo, quem não acredita em necessidades irredutivelmente de ré, às quais possamos ter alguma espécie ou esperança de acesso cognitivo real. C'est fini.